Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo. Eu me chamo Aleph e nesse vídeo a gente vai ver aqui algumas coisas específicas de personalização e também entender um pouquinho mais como que funciona o OBS Studio. Então, para quem não conhece o OBS Studio, nós podemos acessar aqui tranquilamente no OBS Project, que é o site oficial aqui do OBS, e nós temos aqui selecionando o sistema operacional específico, né? Como eu estou aqui no Windows, eu posso vir aqui em baixar instalador ou baixar em outras formas, baixar zipado e algumas outras funções. Eu gosto de vir aqui e baixar o instalador, que ele já vem no formato executável. Então já faz o download ali tranquilo, ele é bem rapidinho de baixar, não é tão grande. E o processo de instalação dele é bem tranquilo, tá? Então você pode clicar aqui nele e começar a fazer a instalação, tá? E como eu já tenho ele instalado, já está certinho. Então provavelmente para você não está aparecendo, mas eu tenho uma opção aqui de configurações, onde nós podemos ver certinho aqui como que ele se apresenta. Então, nós temos as janelas de estatísticas e eu vou aplicar aqui uma função para a gente visualizar então o OBS. Então, provavelmente depois que você fizer o processo de instalação, ele vai estar se apresentando dessa forma. A única função e o diferencial dele é que ele não vai ter aba cenas, né? Não vai ter essa abinha aqui, essa guia. E nós temos como se fosse uma profundidade, assim, primeiramente quando você mexe no OBS, ele tem esse diferencial de espelhar totalmente até um final, né, quase infinito, a visualização. Se você preferir não ver isso daqui, você tem configurações e você tem que esconder janelas do OBS na captura de tela. Então essa função aqui em específico. Então o OBS ele é bem tranquilo de utilizar. Eu tenho uma cena aqui comum com um pedaço de webcam ali do lado. E tem como a gente configurar. Eu tenho aqui câmera que eu estou utilizando a Wira Webcam. Eu gosto de utilizar no meu celular aqui para fazer essa captação. No próximo vídeo eu vou trazer como que faz esse processo aqui de utilização da Irium. Eu tenho aqui screen, eu deixei screen desse jeito mesmo para pegar a tela no total. Então é bem interessante de se utilizar. Eu tenho algumas configurações de microfone, onde nós temos aqui filtro, e a gente tem a redução de ruído, filtro de ruído, limitador. São coisas bem interessantes, como eu já mencionei, se você achou interessante esse vídeo, você pode deixar um comentário aqui que eu vou trazer na próxima aula tudo relacionado ao OBS. E nós temos aqui formas de personalização. Então o que acontece? Quando eu tenho uma cena, por exemplo, eu posso vir aqui e criar uma nova, né? Então eu vou aqui no mais, ele fica com o nome, por exemplo, eu vou deixar aqui como Windows e vou dar um OK. Então, por padrão, ele vem vazio. Eu não tenho nenhuma fonte acontecendo aqui no nosso OBS. Nesse processo de personalização, vou te mostrar aqui umas principais ideias, então, simplesmente utilizando ele, sem utilizar recurso externo. Então, assim, nós podemos vir aqui no maisinho e adicionar uma nova forma de captura, ou a captura de janela, de jogo. Então, se eu deixar só de janela, uma janela específica. De jogo, é do jogo específico, captura de tela, captura geral. Então, é screencast, famoso screencast. Então, tem como eu criar uma nova ou reutilizar a existente que já está nas outras cenas. Então, eu tenho como fazer isso. Ele já detecta o monitor, capturar o cursor ou não, e o modo de captura. Então, eu sempre deixo no automático aqui, que é tranquilo de se utilizar. Então, ele tem aqui um padrão, onde eu posso redimensionar o tamanho. Posso deixar, por exemplo, que eu quero captar somente esse pedaço. E eu posso adicionar aqui no mais uma imagem. Então o que acontece? Essa imagem ela vai ficar no fundo. Então aqui eu vou criar uma nova. Aqui eu vou no explorar e eu posso selecionar alguma imagem. Só para a gente testar, vou te passar aqui tranquilo como que funciona. Então eu vou abrir aqui novamente, vou selecionar, por exemplo, o Pixabay. E aqui no Pixabay eu vou selecionar, por exemplo, essa imagem aqui que eu achei interessante para o nosso download. Vou deixar com 1920 por 1080, que é o tamanho da minha tela. E vai fazer o download. Novamente eu vou aqui no OBS e vou em arquivo de imagem. Só para a gente captar, se você fechou sem querer, tem como você clicar na imagem. Nós temos filtros e adicionar as configurações de filtro. Mas se você quer configurar normal, você vai ou em propriedades ou nessas configurações aqui. Clica na imagem e vai em explorar. Eu vou aqui em downloads, onde eu fiz o nosso download e já tem nossa imagem aqui. Então vou dar um OK, só que ela está sobrepondo o meu espaço de trabalho. Se eu quiser deixar embaixo, eu jogo aqui para baixo, só arrasta, como se fosse uma camada. E pronto, eu tenho o nosso OBS acontecendo por aqui. Então assim, se eu quiser destacar um pouquinho mais, tem como a gente fazer um destaque. Ou, por exemplo, essa imagem eu quero modificar. Eu seleciono imagens, vou em filtro, vou em mais, e eu tenho aqui, por exemplo, color key, correção de cor, proporção, mapeamento e por aí vai. Eu vou aqui em cor. Aqui em cor eu posso diminuir o brilho, fazendo isso daqui aumentar. O contraste tem como deixar totalmente diferente o contraste e o gama. O gama vai ser a intensidade também
de claro e escuro. Então tem alteração de matriz, tem como deixar de outra cor, tem como configurar várias formas. Por exemplo, eu vou deixar aqui a saturação como se fosse quase que preto e branco. O brilho eu posso diminuir quase tudo. E eu vou deixar essa imagem em preto e branco. Então ela ficou assim. Então ainda a nossa janela eu posso deixar ou para cima ou para baixo. E tem como adicionar mais uma imagem. Então o que eu vou precisar agora? Agora eu vou fazer a busca, por exemplo, de Solid. Solid Color, cor sólida. Pode pesquisar qualquer tipo de imagem. Essa cor sólida por quê? Eu tenho aqui patrocinadas, mas a gente pode pegar e selecionar uma que seja própria aqui do Pixabay mesmo. Então só para utilizar. Então, se eu não encontrar a cor sólida, alguma coisa aqui, a gente pode pegar uma que seja um pouco mais flat. Por exemplo, essa daqui, eu vou fazer uma combinação entre cada uma delas. Vou aqui em Download, faço o download. Agora eu vou adicionar mais uma instância de uma imagem. Adicionar fonte. Eu tenho a opção de adicionar uma nova imagem. Ok, não quero utilizar a existente. Eu vou aqui em Flat, clico duas vezes, dou um OK, arrasto para baixo. Só que eu vou arrastar para baixo de captura. Tem que ficar a captura de tela ali em cima. E eu vou arrastar ela para que eu veja os pontos. E vou arrastar um pouquinho para cá, normal, só para estender. Então, eu vou deixar como se fosse acontecendo aqui embaixo, né? No caso, embaixo da minha janela. Então, tem como eu personalizar tudo certinho. Ainda se eu quisesse deixar um pouquinho dela estendido, né? Mais ou menos assim, e só uma faixa acontecendo ali do lado, também não tem problema. Ele vai pegar um pedaço fora ali, mas se eu clicar fora, a gente tem todo esse contexto acontecendo. Se você tem um webcam, você tem como vir aqui no maisinho e adicionar, por exemplo, eu quero um dispositivo de captura de vídeo, vou criar um novo, eu configuro o vídeo nessas opções da câmera e eu também tenho aqui para configurar o FPS. Se você não configurar aqui não vai aparecer nada, personalizada. Então a resolução eu quero deixar, por exemplo, em 1280 por 720, eu quero pequenininho. E essa captura de tela eu jogo para cima aqui no OBS, como ele não tem nenhum elemento detectado, mesmo assim ele aparece aqui pra gente. Mas quando você conecta ali o dispositivo, ele já começa a aparecer, você começa a configurar. Então no próximo vídeo eu vou trazer aqui como que funciona vinculando o Winion e como que a gente faz uma personalização mais avançada. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. Até lá!